No episódio de hoje, a reflexão vai se dar ainda no livro Territórios em Rebeldia, estabelecendo uma relação entre dois capítulos, Autonomias e Autogovernos depois do Progressismo, e o capítulo A Solidão dos Movimentos Antissistêmicos. A partir disso, a gente vai colocar em xeque um pouco da ideia progressista liberal, mas também buscar uma relação crítica entre as eleições e o que elas se tornaram na democracia burguesa liberal, com a formação de zonas e movimentos autônomos que tensionam a realidade capitalista, né? Então a gente vai estar colocando essas coisas para se contradizer ou para se combater, né? São movimentos que buscaram desafiar a ofensiva neoliberal privatizadora inspirada no consenso de Washington. Então, qual foi o erro da esquerda que se fortalecia através de partidos e por que começaram a surgir diversos movimentos territorializados? Ou melhor, por que eles, mais uma vez, se colocaram à frente e mesmo com contradições e dificuldades, seguem apontando para um rumo de superação? Principalmente quando, nos últimos anos, esses movimentos têm criado coletivos de novo tipo, do caráter feminista, gay, lésbico e transexual, resultando em intenso debate e na incorporação das novas gerações. Como forçar os governos progressistas que abandonaram qualquer debate sobre autonomia, que abandonaram o enfrentamento à lógica do Estado e do mercado? São essas perguntas que guiam essa temporada, e em especial esse episódio. Voltamos, aqui pro quarto episódio dessa temporada, todos eles disponíveis na sua plataforma favorita. Então se você entrou por um link, mas ele falou, caralho, também vai estar naquela plataforma, pode acessar por ela, tá? Hoje a gente volta a discutir os movimentos e lutas aqui na América Latina, a partir do livro Territórios em Rebeldia, da Editora Elefante, escrito por House Beck, salve Editora Elefante, desfocalizando um pouco as experiências específicas aqui da região, mas amplificando para as formas de luta. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Marcos Morcego, podcaster da Caverna, e gostaria de lembrar que a gente tem outros projetos para além do podcast, como a produção de lives e vídeos no YouTube e também na Twitch. Também a gente tem o trampo lá na Clima Operária, que é a nossa revista, nervosíssima, e o nosso cupom de desconto lá no site da Autonomia Literária, que está ativo. Porém, pro lançamento desse episódio, quem estiver ouvindo na semana vai estar rolando a feira da Unesp com 50% de desconto nos livros, tá bom? Embora o episódio saia, a feira já tenha começado, ela vai acabar só no domingo, então na semana você pode ir. E óbvio, se curtir o nosso projeto e quer apoiar, vai em apoia.se/cavernamorcego ou pelo Pix, podcastmorcego@gmail.com. Eu queria lembrar vocês também de que este episódio tá com o PDF dele, né? Então, para você que quiser acompanhar o que a gente tá lendo, quais são as partes, quais são as referências, você pode acessar diretamente pelo nosso Drive. Beleza? Então, agora sim, bora lá pro episódio. Vem com nós nessa aventura. Entre os anos 80 e 2005, mais de 10 governos foram derrubados na América Latina, além de intensos processos chamados de redemocratização e um grande embate entre as reformas sociais mais profundas e o campo vitorioso de restauração conservadora. Se de um lado os setores populares protagonizaram importantes movimentos, os governos progressistas têm erodido as bases sociais das organizações populares, num discurso que há mais de 20 anos segue o mesmo, de combate à pobreza. Alguns movimentos são direcionados para uma aproximação com a institucionalização, principalmente pela necessidade de recursos orçamentários e de políticas públicas, ainda que limitadas. Nessa linha, corre o risco de troca de prioridades. O estreitamento com as relações políticas e institucionais reforça a legalidade do processo, dando não só a legitimidade, mas tirando a transformação da realidade social de cena. Então reparem, e aqui discordando com o autor, que essa questão de políticas públicas até de gestão tem sim sua importância, principalmente por ser uma pressão mais fácil de congregar pessoas, principalmente pesquisas de universidades, políticas públicas e tudo. Mas a grande questão é tirar a questão principal, que deveria ser uma aliança na verdade, da necessidade de abandonar esse modo de acumulação. Então, ao invés de a gente olhar e falar ou só reforma ou só revolução, a gente vai buscar uma relação entre as duas coisas e colocando a reforma para além de um reformismo, de tem uma política pública aqui, pronto, seja feliz e tal, não sei o que, mas essa reforma permite com que o movimento continue a avançar. E além disso, existe um lado que reforça a alienação, e essa é a capacidade mais elástica da democracia burguesa, tornando inclusive o ato de votar como uma espécie de ato de consumir.
Tudo vira consumo. Trata-se de uma decisão pessoal guiada pelas satisfações pessoais que podem ser obtidas desse jeito. As políticas sociais promoveram a integração por meio do consumo, como a tendência de se criar linhas de crédito, tornar todo serviço uma relação financiarizada, né? Que constitui uma alteração profunda do ponto de vista da emancipação, com consequências nefastas para os movimentos autônomos. O autor, então, ele propõe separar a autonomia da autogestão para uma melhor análise, né? De um lado, a autonomia continua sendo o objetivo a ser alcançado, uma independência total, inclusive dos fundos do governo, e começa a se falar um pouco sobre soberania e autodeterminação, né? Já que a autonomia seria esse ponto mais máximo, né? Mas esses espaços, movimentos, organizações e instrumentos políticos já conseguiram se inserir sim como autogestão, já que podem governar cada espaço segundo seus desejos ou projetos políticos. Então, ainda que tenha essa questão social e tudo, é sempre essa política pública, esse fundo do governo é sempre pensando no próprio desejo do espaço ali colocado. Essa separação até pode ser útil, mas eu gostaria de pontuar, né? Eu penso a autonomia e a autogestão muito mais próximas, mirando a emancipação, e ela seria esse ponto máximo, já que a emancipação é realmente a gente ser livre, né? Mas concordo quando, a partir disso, a reflexão se vira para pensar o governo e as eleições, já que os recursos estão sem disputa. Lógico, sem olhar como positivo naturalizar o papel estatal nem concorrer às eleições, ao passo de que a gente não vai negar a importância desses espaços, mas novamente, não olhar eles como centrais, já que se os esforços e os recursos são voltados para isso, de 2 em 2 anos a gente fica refém do debate feito no parlamento burguês, da mídia liberal e contra grupos que possuem mais recursos e podem investir nisso, já que eles trabalham com isso o tempo todo, né? Então é um campo no qual eles são favorecidos, que buscam manter o status quo, então a gente precisa criar uma relação onde esse trampo, inclusive da disputa das eleições e dos recursos, seja um novo aliado à luta que já acontece por baixo, né? Então se abre uma nova questão. Como fazer com que a discussão sobre o parlamento realmente se torne sobre agitação e propaganda, mas também sobre problematizações da própria relação do parlamento, né? Eu estava lendo o esquerdismo do Lenin e ele questiona isso, porque ele fala da importância de disputar, inclusive nas condições mais contraditórias do parlamento, mas sempre colocando, só que a ideia é a gente precisa criar uma ala comunista e que ela não se abstenha dos seus princípios para justamente conseguir colocar sempre em xeque o próprio sistema para a galera olhar e falar, caralho, isso daqui é uma merda, a gente precisa mudar. Mas, mais ainda, que a gente também consiga garantir a distribuição de recursos e renda, enquanto consegue pressionar para que o objetivo seja a superação da lógica de mercado e até do dinheiro como entendido e também do trabalho agora, né? Para que a gente não pense só o fim da escala 6x1, a diminuição da jornada de trabalho, mas realmente trabalhar de outra forma. Pensar na autonomia é pensar nos setores sociais e pessoas ativas, entre comunidades negras, periferias que estão sendo subjugadas pela especulação imobiliária e, claro, entre os povos originários. Lutar pela autonomia é construir e defender a vida e o território, é colocar a utopia, colocar o passado, colocar o presente e colocar o futuro. E o movimento mais importante durante a agonia progressista, o feminismo, recupera o autonomismo e lhe dá uma projeção notável, inclusive nas lutas que reivindicam do Estado o direito ao aborto. Se o capitalismo toca tudo o que é possível para transformar em mercadoria, o enfrentamento direto é necessário. Capitalismo, patriarcado e colonialismo se entrelaçam porque têm em comum a necessidade de controlar os povos da cor da terra, principal obstáculo para continuarem acumulando riquezas. Portanto, é contra esse sistema complexo e bem armado para literalmente nos matar e fazer com que a gente se mate. Fazer essa política a partir de baixo vai ser necessariamente vincular a questão da produção com espaços sociais e culturais. Pensar a construção de uma nova economia, ou de uma outra economia, de uma outra política, de uma outra sociabilidade, de uma outra pedagogia. Vai ser a vinculação, assim como estabelecemos sobre as comunas da Venezuela, aqui na Caverna do Morcego mesmo, entre espaços que possuem práticas e mais facilidade para desenvolver certas soberanias ou espaços antissistêmicos, buscando uma rede ou até uma teia, um tecido que permita a nossa união e enfrentamento coletivo, ainda que partindo de pontos e perspectivas diferentes, né? A multiplicidade de nós subalternos, nós de baixo, pode se tornar a nossa maior força. Nos anos mais recentes a gente viu a extrema-direita se rearticular, assim como o sistema capitalista, né? Uma tentativa, ou melhor, mais uma tentativa, né? De se livrar dessa crise. Porém a gente sabe que a resposta do sistema geralmente é com a violência, uma ascensão do fascismo, das extremas-direitas e novas formas de acumular. Ou seja, a crise é do próprio sistema e ele resolve fudendo mais a gente, né? E no momento que a gente tem, né? Eu tava vendo uma reportagem agora há pouco, quando a gente tem mais emprego, maior renda, porque a gente tem menos exército de reserva e tal, aí vem a inflação. Ou seja, é um sistema que ele também vive dessa crise, né? Porque é um momento onde
a condição de acumular abre espaço para acumular mais por outras formas. É isso que mantém o que é chamado de estabilidade dentro do sistema, independente do que aconteça. Apesar disso, as organizações de base têm mostrado que são as únicas capazes de sustentar e que poderão criar condições para uma contraofensiva popular a partir de baixo. Com erros e acertos, essa é a tarefa histórica que é colocada na nossa frente. Através de retóricas fascistas, a extrema-direita cresce, angariando aquele 1% que se beneficia do sistema, mas mobilizando em diversos países, pelo menos 50% mais um na hora de votar, e uma grande base de massa, né? Isso porque a construção dessas relações sociais acontece faz anos. O que permite a ascensão da extrema-direita não é um fenômeno superficial. E aqui a gente olha para Antônio Martins, né? E um texto que está referenciado lá no nosso PDF, você pode acessar lá caso queira ler o texto inteiro. A produção e as relações sociais estão, há décadas, em transformação veloz. Esse processo se acelerará com o avanço da inteligência artificial, da robótica, das edições genéticas e da nanotecnologia. E o que vemos são bilionários afirmando que usarão a inteligência artificial para que a gente tenha amigos, né? Uso tecnológico para grandes guerras, mas também para perseguições, como a causa do reconhecimento facial, da venda de íris e por aí vai. Mas Martins não para por aí e diz ainda que é precisamente o impulso do capital para se expandir, para quebrar as velhas regulações que lhe impõem limites, que dá origem a fenômenos como Bolsonaro, o aumento contínuo e brutal das desigualdades humanas, que em breve chegarão à esfera biológica. Isso não significa que a gente tem que jogar nossas energias em batalhas imediatas, olhar e falar, então foda-se, a gente vai pra luta agora e já era e tal, não sei o quê. Mas antes, a gente tem que se preparar. A gente tem que tecer essas relações. A gente tem que unir campo e cidade. A gente tem que fortalecer todas as formas possíveis de enfrentamento. E podendo detectar 3 movimentos de ascensão: mulheres, povos originários e negros. Com lutas que, mesmo quando vinculadas ao enfrentamento institucional, conseguem esticar e alargar para a contestação de todo o sistema. Bom, a gente chega naquele ponto que a gente sempre denuncia, né, do projeto de um Estado violento, chamado de Estado de exceção, mas na verdade é o projeto padrão desse capitalismo, desse necrocapitalismo, né. Então, aqui a gente já começa, né, depois de fazer um episódio sobre pedagogia, a olhar e falar, vamos ver para onde a gente consegue apontar, sair desse guarda-chuva, sair dessa secura e sentir as gotas molhadas da vida mesmo, tá ligado? Nesse sentido de voltar a sentir as coisas. Como ultrapassar uma cultura política que ainda pensa nas chaves ocidentais e colonizadoras do que é fazer e ser política. E essas são algumas reflexões que eu busquei trazer para esse episódio. Espero que vocês tenham curtido. Obrigado para quem acompanhou até aqui. Novamente, a gente está optando por episódios mais curtos. Eu sei que tem uma galera que prefere episódios longos, não sei o que. Espero voltar a fazê-los agora que a gente está liberando um pouquinho de tempo e tal. Mas eu acho que são reflexões realmente que têm esse objetivo de serem mais rápidas, porque em breve a gente vai voltar a analisar a América Latina e aí o bagulho vai ficar louco, porque a gente tem muita discussão pra fazer. Muita discussão mesmo, gente. Vocês nem imaginam, o bagulho vai ser doideira. Mas é isso. Então a gente se vê nos próximos episódios. Até mais. Um grande beijo. Tchau!